Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio da Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero começar com uma pergunta. Você já percebeu que nem toda tempestade começa quando os ventos sopram? Algumas começam quando uma notícia chega. E eu vivi algo assim. Recentemente vivi uma situação extremamente delicada envolvendo as minhas filhas. Uma denúncia infundada deu início a um procedimento de averiguação e eu fui convidada a prestar esclarecimentos. Eu sabia a verdade, mas ainda assim, quando recebi aquela notícia, o meu coração disparou. Por alguns instantes, eu não enxerguei apenas o presente. De repente, todo o passado veio à tona. Vieram à memória dias difíceis que eu imaginei jamais precisar reviver. Lembrei de processos desgastantes, de noites mal dormidas, de lágrimas silenciosas e do medo que um dia eu senti de perder tudo aquilo que Deus havia confiado às minhas mãos. A denúncia ainda nem sequer havia sido explicada, mas a minha mente já tinha construído um futuro inteiro baseado no medo. Foi como se por alguns minutos uma antiga versão de mim mesma encontrasse novamente o caminho até o meu coração. E eu entendi que aquilo não era falta de fé, era a velha natureza tentando falar mais alto do que a voz de Deus. Entre receber a notícia e ser atendida, passaram-se 6 dias. 6 dias sem respostas. 6 dias convivendo com perguntas que ninguém conseguia responder. E foi ali que eu percebi uma verdade importante. Muitas vezes, nossa maior batalha não acontece quando a verdade é revelada. Ela acontece enquanto ainda não sabemos de nada. Porque a nossa mente odeia o silêncio. Ela tenta preenchê-lo com suposições. Nós criamos cenários, antecipamos dores, respondemos perguntas que ninguém fez e travamos batalhas que talvez nunca existam. Mas existem silêncios que, por mais que pareçam abandono, na verdade são disciplina. Porque Deus também trabalha quando não ouvimos nada. No primeiro momento, tudo que eu queria era entender. Perguntei por que eu precisava esperar, por que Deus não permitia que tudo fosse resolvido imediatamente. Mas aos poucos, fui percebendo que Deus não estava atrasando uma resposta, Ele estava tratando o meu coração. Antes de responder aquela situação, Deus respondeu ao meu medo. Antes de esclarecer os fatos, Ele começou a esclarecer aquilo que ainda existia dentro de mim. Porque nem toda demora é negação. Às vezes é o Senhor amadurecendo aquilo que ainda não teríamos forças para carregar. E então chegou um momento em que eu simplesmente entreguei tudo para Deus. Eu entreguei os meus medos, a minha ansiedade, minha necessidade de controlar, de obter respostas, minha necessidade de imaginar todos os desfechos possíveis. E eu decidi simplesmente confiar. Não porque as circunstâncias haviam mudado, mas porque Deus continuava sendo o mesmo. Foi então que algo extraordinário aconteceu. A situação permanecia exatamente igual. O processo continuava existindo, as respostas ainda não haviam chegado, mas a guerra dentro de mim havia terminado. Minha paz não nasceu quando a tempestade acabou. Ela nasceu quando eu deixei de exigir respostas para descansar na presença de Deus. Foi ali que eu compreendi que a alma apressada quer respostas, mas a alma quebrantada aprende a buscar a presença. E quando a presença de Deus se torna suficiente, até a espera deixa de ser vazia. Quando finalmente chegou o dia do atendimento, eu ouvi tudo o que precisava ouvir. A situação foi conduzida com respeito, minhas filhas foram ouvidas, a verdade prevaleceu e toda acusação foi desmentida. Nós ainda aguardamos o encerramento oficial do processo, mas a verdade é que minha paz não começou naquele dia, ela começou dias antes. Foi então que Deus trouxe ao meu coração uma das passagens mais conhecidas do Evangelho, lá em Marcos, quando Jesus dormia dentro do barco, enquanto uma grande tempestade assustava os discípulos. O vento soprava, as ondas invadiam a embarcação e tudo parecia fora de controle. Enquanto todos estavam desesperados, Jesus dormia. Os discípulos o acordaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E eu percebi que essa nunca foi uma pergunta sobre a tempestade. Era uma pergunta sobre o caráter de Jesus. E pela primeira vez, eu entendi que eu era exatamente como os discípulos naquele momento. Eu conhecia Jesus. Eu já tinha experimentado a sua fidelidade incontáveis vezes. Mas bastou uma nova tempestade surgir para que por alguns instantes eu me esquecesse de quem estava dentro do barco. Talvez essa seja uma das maiores fragilidades da nossa fé. Nós não deixamos de acreditar em Deus, apenas deixamos de lembrar, por alguns momentos, quem Ele continua sendo quando as ondas começam a bater. Porque é fácil confiar quando o céu está limpo, é fácil descansar quando tudo faz sentido. Mas a fé verdadeira não é medida nos dias de calmaria, ela é revelada quando o vento muda de direção. Porque a tempestade não cria a nossa fé,
Ela apenas revela onde ela realmente estava apoiada. Naquela noite, Jesus não impediu que as ondas existissem. Ele apenas mostrou que a sua presença era suficiente para atravessá-las. Talvez seja exatamente por isso que ele dormia. O seu descanso não vinha da ausência da tempestade, vinha da plena confiança que ele tinha no Pai. E esse continua sendo o convite de Cristo para nós. Não aprender a controlar as ondas, mas aprender a descansar como ele descansava. Porque Deus nem sempre acalma a tempestade primeiro. Às vezes, ele acalma o coração, para depois mostrar que sempre esteve no controle do mar. E foi durante aqueles 6 dias de espera que eu compreendi outra verdade que eu quero guardar para sempre. Se a minha mente não estiver preenchida pela palavra de Deus, ela será facilmente ocupada pelo medo, pela ansiedade e pelas mentiras do inimigo. Porque não existe vazio espiritual. Ou alimentamos a nossa fé, ou alimentamos os nossos medos. Poucos dias depois daquela experiência, eu recebi um convite inesperado para assumir a liderança de uma célula na igreja. E então tudo fez sentido. Eu percebi que Deus não estava apenas permitindo uma tempestade, Ele estava fortalecendo a minha fé para aquilo que viria depois. Porque antes de confiar um pequeno rebanho às minhas mãos, Ele queria me ensinar a confiar e descansar completamente nas mãos dele. Como escreveu Tiago: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E hoje eu entendo. Deus poderia ter encerrado tudo no primeiro dia, mas talvez eu tivesse saído daquela sala apenas aliviada. Em vez disso, Ele permitiu dias de silêncio para que eu saísse transformada. Porque Deus não estava apenas interessado em resolver um problema, Ele estava interessado em fortalecer uma fé. Hoje eu sei que paz não é viver dias tranquilos. Paz é saber quem está dentro do barco quando a tempestade chega. Porque uma vida com Cristo nunca foi a promessa de uma caminhada sem tempestades. Foi a promessa de que nenhuma tempestade teria a palavra final sobre nós. Porque nem toda tempestade que existe vem para afundar o barco. Algumas existem para nos ensinar quem Jesus realmente é para nós. E quando Cristo está no barco, nós podemos até enfrentar ondas gigantes, mas jamais naufragaremos. Porque a paz de Deus não chega quando a tempestade acaba. Ela chega quando aprendemos que Cristo continua no barco, mesmo quando as ondas ainda batem. Como diz Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E antes de encerrarmos, eu queria deixar uma pergunta para você. Existe alguma tempestade na sua vida que ainda está roubando a sua paz? Talvez Deus ainda não tenha respondido todas as perguntas, mas isso não significa que Ele tenha deixado o barco. Então, se esse episódio falou ao seu coração, talvez o Espírito Santo esteja convidando você a trocar a ansiedade pela confiança e as respostas pela presença. Não espere a tempestade terminar para descansar. Descanse em quem Deus continua sendo, soberano, mesmo no meio dela. E se essa mensagem abençoou você, compartilhe esse episódio com alguém que talvez esteja vivendo dias de espera ou enfrentando uma batalha silenciosa. Talvez essa pessoa precise lembrar que a paz de Deus pode chegar antes da resposta. E se você quiser continuar caminhando comigo nessa jornada de cura, transformação e fé, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. E por fim, obrigada por caminhar comigo até aqui, nessa jornada de cura, transformação e fé. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. Até!